Crie também as suas histórias. Link na descrição. Clarence Duval não era homem de pedir piedade. Nunca foi seu estilo. Tudo o que ele queria era um pouco de paz e espaço para respirar. Mas naquela terça-feira, no tribunal do condado de Ramsey, em Saint Paul, Minnesota, o ar parecia pesado, como se as próprias paredes o rejeitassem. As rodas de sua cadeira motorizada rangiam enquanto ele se aproximava das portas duplas de carvalho da sala 3B. Ao seu lado, Thalia, sua filha, segurava uma pasta cheia de registros médicos e uma antiga folha de dispensa do exército, datada de 2004. Seus olhos percorriam cada rosto na sala, talvez procurando julgamento, talvez tentando manter a calma. Clarence vestia o único terno que ainda possuía. A manga esquerda, folgada no cotovelo, revelava o braço atrofiado por anos de desuso. Suas pernas, rígidas e sem força, não sustentavam seu peso há quase 2 décadas. Mesmo assim, seu queixo permanecia erguido. Ele não estava ali para implorar. Estava ali para enfrentar algo que não acreditava merecer, mas que sabia não poder ignorar. A acusação? Tecnicamente, uma violação de liberdade condicional. Ele havia falhado em reportar uma mudança de endereço quando seu prédio foi vendido, e os inquilinos tiveram que sair em 30 dias. Não havia má-fé, apenas a vida, dura e imprevisível. Quando o oficial de justiça chamou seu nome, Clarence respirou fundo. Pronto. Thalia sussurrou. Ele acenou com a cabeça. Vamos resolver isso. O que você achou do começo dessa história? Será que o sistema realmente leva em conta as dificuldades das pessoas ou apenas segue regras cegamente? Comente abaixo. Dentro do tribunal, o ar era seco e parado, como em todos os prédios do governo. Bancos duros alinhavam-se, ocupados por réus silenciosos e advogados exaustos. À frente, atrás de uma bancada polida, estava a juíza Ellen Marberry, mulher de meia-idade, óculos afiados e cabelo grisalho preso em um coque impecável. Conhecida por ser justa, mas fria, sua sala não permitia celulares, chapéus ou desculpas. Clarence guiou sua cadeira até o centro da sala, enquanto Thalia segurava a pasta com firmeza. Quando a juíza olhou para eles, seus olhos pousaram brevemente no monitor antes de voltarem a Clarence. Sua expressão não mudou. O defensor público, Ben Rosner, um jovem magricela que mal fazia contato visual, ficou ao lado de Clarence, provavelmente com outros 3 casos na cabeça. Senhor Duval, a juíza começou, voz cortante. Você está aqui hoje por não reportar uma mudança de endereço, violando sua liberdade condicional do acordo de 2007. Você entende a acusação? Clarence manteve a voz firme. Sim, senhora. E entende as consequências se a violação for confirmada? Sim, senhora. Ela digitou algo no computador. Então prosseguiremos com a sentença. O tribunal pareceu endurecer. Clarence piscou rápido. Thalia abriu a boca, mas a juíza ergueu a mão sem olhar. Isso não é uma audiência. É a sentença. Clarence sentiu um nó na garganta. Eu não sabia que havia perdido o prazo. A juíza olhou novamente para a tela, sobrancelhas franzidas. Sua assinatura está no formulário. Clarence olhou para Ben, que de repente achou o chão fascinante. Thalia apertou a mão do pai, e ele respondeu ao aperto. A juíza suspirou. Muito bem. Como parte do protocolo, Sr. Duval, por favor, levante-se para a leitura da sentença. As palavras caíram como uma pedra no tribunal. Clarence não se moveu. Vossa Excelência, eu não me levanto desde Fallujah. A juíza não respondeu imediatamente. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Havia coisas no passado de Clarence que nenhum processo judicial registraria. Coisas que não cabiam em formulários marcados como deficiência ou serviço militar. Coisas como dor. Como culpa. Como o orgulho silencioso que impedia um homem como ele de pedir mais do que merecia. Ele não gostava de falar da guerra. Não pelo que viu, mas pelo que não conseguia esquecer. Fallujah lhe tirar as pernas, uma bomba à beira da estrada explodir o caminhão do pelotão enquanto ele resgatava civis em meio ao fogo cruzado.
Lembrava-se do calor, dos gritos, e depois, do silêncio. Por meses, acordava suando, tentando mover membros que não existiam mais. O Departamento de Assuntos de Veteranos lhe dera uma cadeira de rodas e um prognóstico: você provavelmente ficará nela pelo resto da vida. Mas Clarence era teimoso. Recusou-se a deixar que a cadeira o definisse. Treinou times de futebol juvenil, voluntariou-se no centro de veteranos, criou Thalia sozinho depois que sua esposa faleceu em 2011. Sua vida não era fácil, mas seguia em frente. E isso bastava. Até o dia em que seu prédio foi vendido, e o aluguel dobrou da noite para o dia. Sem opção, mudou-se para a casa de um primo a 30 milhas dali. Uma distância pequena, mas suficiente para violar uma condição esquecida de sua liberdade condicional, um erro burocrático de quase 20 anos atrás, quando fora preso por dirigir com licença suspensa após faltar a uma consulta no VA. Nada de drogas. Nada de violência. Apenas o sistema engolindo mais um. Dentro do tribunal, a juíza Marberry ainda o encarava, como se tentasse medir a verdade em seu rosto. Mas o protocolo falou mais alto. Senhor Duval, respeito seu serviço, ela disse, pausadamente. Mas sou obrigada a seguir o procedimento. A menos que haja um atestado médico oficial. Thalia não esperou que terminasse. Avançou, erguendo a pasta. Nós temos os documentos. O médico enviou 2 vezes. Até mandamos por e-mail. A juiz olhou para o escrivão. Recebemos algo? O homem percorreu a tela com os olhos. Parece que chegou, mas não foi anexado ao processo. Deve ter se perdido no sistema. Clarence soltou uma risada seca. Que conveniente, não? A expressão da juíza ficou ainda mais tensa. Mesmo assim, o processo exige o procedimento formal de levantar-se. Foi então que Clarence fez algo inesperado. Com movimentos deliberados, Clarence pegou a bengala apoiada na cadeira. Thalia agarrou seu braço, os olhos arregalados. Pai, não! Você não precisa fazer isso! Tá tudo bem, ele murmurou, sem olhar para ela. Havia algo em sua voz que não era dor, mas determinação. Tenho praticado. O tribunal ficou em suspenso. Até a juíza inclinou-se para a frente, esquecendo por um instante seu próprio protocolo. Clarence apoiou a bengala no chão. Seus dedos tremiam, seus músculos estavam tensos. E então, centímetro por centímetro, ele começou a se erguer. Um suspiro coletivo ecoou na sala quando seu joelho esquerdo falhou. Thalia avançou, mas ele a afastou com um gesto. Deixe eu tentar. E ali, naquele tribunal que nunca parava para ninguém, o tempo pareceu congelar enquanto um veterano desafiava a gravidade, a vergonha e 2 décadas de dor. No fundo da sala, um homem com um boné dos fuzileiros navais levantou-se lentamente. É o Duval de Fallujah, alguém sussurrou. A juíza Marberry, que já havia julgado mais de 2000 casos, sentiu algo inesperado, um nó na garganta. O que você sentiu ao imaginar essa cena? Acha que a determinação de Clarence pode mudar o rumo do julgamento? O joelho de Clarence tremia como um galho sob ventania, mas ele não cedia. Seus dedos branquejados agarravam a bengala com força quase suficiente para esmagá-la. O silêncio era tão denso que se ouvia o tilintar de um relógio em algum lugar da sala. Foi então que aconteceu o impossível. Com um grunhido abafado, Clarence deu um passo. Apenas um. Mas naquele único movimento, algo se quebrou no tribunal. Meu Deus! Alguém na plateia exclamou, sem conseguir conter-se. Até o escrivão, normalmente imperturbável, deixou as mãos pousadas sobre o teclado, esquecido de seu dever. A juíza Marberry, sem perceber, havia se levantado também. Não por protocolo. Não por respeito. Mas porque, depois de 10 anos naquela bancada, ela finalmente entendia, estava testemunhando um milagre secular. Você não precisava fazer isso, ela disse, e sua voz soou estranhamente humana. Clarence, suando e pálido, ergueu os olhos. Não fiz por você. Fiz pelos homens que perdi. E pela parte de mim que ainda insiste em existir.
Foi quando a juíza viu. Não apenas o veterano. Não apenas o réu. Mas o irmão que ela perderá no Iraque, cuja foto ainda estava escondida em sua gaveta. O joelho de Clarence falhou. Não de forma dramática, mas com um tremor quase imperceptível, como um edifício que, após anos de abandono, finalmente mostra suas rachaduras. Thalia moveu-se rápido, envolvendo o braço dele com uma força que nem ela mesma sabia ter. Pai, por favor, sua voz era um fio, carregada de medo e orgulho misturados. A juíza Marberry desceu da tribuna. Ninguém ali jamais vira aquilo. Seus saltos ecoaram no assoalho de madeira enquanto avançava, até ficar cara a cara com Clarence, ou melhor, olhos no nível de seu queixo trêmulo. Senhor Duval, ela disse, e pela primeira vez em uma década, sua voz não era de autoridade, mas de algo mais frágil. Você já provou tudo o que precisava. Clarence respirava com dificuldade, mas seu sorriso era claro. Levei 3 semanas para conseguir esse passo. Tava planejando surpreender a Thalia no aniversário dela. A filha apertou os lábios, uma lágrima escorrendo sem cerimônia. Foi quando o veterano no fundo da sala, Raymond Jeffers, quebrou o protocolo. Ele salvou 6 vidas em Fallujah. A minha foi uma delas. A declaração pairou no ar como fumaça de canhão. O defensor público Ben Rosner, até então mudo, olhou para Clarence como se o visse pela primeira vez. E então, a sentença caiu. Mas não era a que todos esperavam. A juíza Marberry olhou para Clarence por um longo momento, seus olhos percorrendo cada linha de dor e determinação em seu rosto. Quando finalmente falou, sua voz não tinha mais a frieza de antes. Senhor Duval, sua sentença está anulada. Um murmúrio percorreu a sala. Thalia segurou a cadeira do pai com força, como se não acreditasse no que ouvirá. Efetivo imediatamente continuou a juíza, sem necessidade de novas audiências. Seu caso será revisado para possível extinção total dos autos. Clarence piscou, lento, como se estivesse decifrando um código. Você está encerrando isso? A juíza não respondeu com palavras. Em vez disso, fez algo que ninguém jamais vira, esticou a mão para ele. Clarence olhou para aquela mão estendida, depois para o rosto dela. E então, com um sorriso cansado mais genuíno, apertou-a. Obrigado, meritíssima. Não, ela corrigiu, obrigada a você. Nos comentários, me diz, o que mais te emocionou nessa cena? A mudança da juíza? A coragem de Clarence? Ou a reação de Thalia? O tribunal deveria ter esvaziado após a sentença, mas ninguém se moveu. Os réus nos bancos, os advogados, até o oficial de justiça, todos pareciam presos naquele momento como se algo maior que a lei tivesse acontecido. Clarence manobrou sua cadeira em direção à saída, Thalia ao lado com os olhos ainda úmidos. Raymond, o veterano que falará, seguiu atrás como um guarda-costas não solicitado. Foi então que a juíza Marberry fez seu segundo gesto inédito, desceu os degraus e caminhou com eles até a porta. Na galeria, uma estagiária de direito chamada Rihanna Delgado, que deveria estar anotando procedimentos, traçava linhas a lápis em um caderno. Seus dedos capturavam sem pensar. A cadeira de Clarence no centro da sala. A sombra da juíza projetada no chão como uma figura menor. O passo impossível congelado no tempo. Ao saírem no corredor, Clarence olhou para Thalia. Bora comer? Você paga. Ela riu, o som ecoando nas paredes de mármore. Mas nem eles nem a juíza sabiam que o croquis de Rihanna já estava sendo fotografado e enviado para um grupo de WhatsApp da faculdade. Com a legenda, hoje a justiça virou humana. O croquis de Rihanna não foi viral. Foi um terremoto. Em 48 horas, a imagem ultrapassou os muros da faculdade. 3 horas depois, compartilhado em um grupo de veteranos, esse é o Duval de Charlie Company. 12 horas depois, publicado em uma página de direitos humanos, 15.000 likes. 24 horas depois, repostado por um deputado, isso é o que chamamos de justiça real. Enquanto isso, na casa do primo de Clarence. Pai, olha isso. Thalia estendeu o celular.
A tela mostrava o desenho de hiena no site de um grande jornal, com a manchete: o passo que fez um tribunal inteiro repensar a justiça. Clarence deixou escapar um suspiro. E eu só queria um almoço tranquilo. Mas o mundo tinha outros planos. Na manhã seguinte, um fundo de apoio a veteranos com deficiência foi criado em seu nome. 3 redes nacionais pediram entrevistas. A juíza Marberry recebeu um e-mail do Conselho Nacional de Justiça. Poderia discorrer sobre o caso em nosso próximo simpósio? Um mês depois, Clarence estava sentado no mesmo tribunal, mas desta vez como convidado, não como réu. A juíza Marberry, agora com um broche de veteranos na lapela, discursava para uma sala lotada. Este caso me ensinou que atrás de cada processo há uma história, e que justiça de verdade exige enxergar a pessoa antes do crime. Na plateia, Thalia segurava um cheque simbólico. O fundo criado em nome do pai já ultrapassara $200 mil em doações. Veteranos de todo o país enviavam cartas manuscritas contando como aqueles simples passos inspirara a lutar por seus direitos. Mas o momento mais marcante veio depois. Enquanto Clarence conversava com repórteres na escadaria, um garoto de uns 12 anos se aproximou, arrastando uma perna mecânica. Meu pai era fuzileiro, ele disse que o senhor é a prova de que a gente pode cair 1000 vezes e ainda levantar. Clarence olhou para a própria cadeira, depois para o menino. Sem cerimônia, pegou sua bengala e a estendeu. Leva isso. Tá comigo desde o hospital, mas acho que você precisa mais. A foto dessa cena, o veterano e o garoto trocando não palavras, mas símbolos de resistência, foi a que realmente quebrou a internet. E a juíza Marberry? Passou a ter em sua bancada um pequeno lembrete, um post-it com apenas 3 palavras, escritas após aquele dia. Ver pessoas. Não processos. Fim. Agora é sua vez. Qual foi o momento que mais tocou você nessa história? Como podemos trazer mais humanidade para o nosso dia a dia? Deixe seu comentário, e se conhecer um veterano, que tal hoje ser a pessoa que ouve sua história? E aí, valeu a pena esperar por esse final? Se essa história te marcou, compartilhe com alguém que precisa de inspiração hoje. Obrigado por assistir. Me diz nos comentários o que você achou da nossa história. Não deixe de se inscrever no canal. Se gostou, deixe a sua curtida.